Você já pensou no que significa morrer e ainda assim viver? São Paulo escreveu: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Essa não é apenas uma frase bonita, é um chamado radical. Morrer para o mundo, para os apegos, para o egoísmo, para renascer em Cristo. E é nesse mistério de morte e vida que muitos buscam compreender também outro fenômeno espiritual, o dom de línguas. O que é? Um sinal de espetáculo? Uma linguagem misteriosa? Ou um dom profundo de oração? João Paulo II dizia aos jovens em Roma, em 1986, abram as portas ao Espírito Santo. Não tenham medo. O Papa, que atravessou guerras, perseguições e dores pessoais, sabia que o Espírito Santo é quem dá vida nova ao coração humano. Mas há um detalhe que pode chocar você. Falar em línguas não é sobre aparecer. Não é sobre sentir-se mais espiritual que os outros. É um dom real, sim, mas profundamente ligado à humildade e à oração silenciosa. É o Espírito que ora dentro de nós, e não nós que criamos um espetáculo para os outros. Feche os olhos por um instante. Imagine que você já não vive para si mesmo, mas para Cristo. Imagine que a sua voz já não é sua, mas do Espírito que habita em você. Esse é o verdadeiro sentido do dom de línguas. Não uma performance, mas um mergulho em Deus. Neste vídeo, vamos caminhar juntos em 4 capítulos. Si, que significa morrer para viver em Cristo. Ou que a Bíblia realmente diz sobre o dom de línguas, o choque, o dom de línguas como oração profunda e não espetáculo. O Espírito que também age no silêncio. Prepare-se. Talvez você descubra que a maior revelação sobre o dom de línguas não está no que se fala, mas no que se vive. Você já parou para pensar no que significa morrer antes de morrer? Parece um enigma, uma contradição, mas na verdade é o coração do Evangelho. São Paulo nos deixa uma frase que resume toda a vida cristã. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é uma morte que gera vida, um morrer que liberta, um fim que é também o início. Quando falamos em morte, a maioria de nós pensa imediatamente na separação definitiva deste mundo. Pensamos no caixão, no luto, na saudade. Mas a Bíblia e a tradição da Igreja nos revelam algo ainda mais profundo. Existe uma morte que acontece todos os dias, uma morte interior, espiritual, necessária para que Cristo encontre espaço em nós. Essa morte não nos destrói, pelo contrário, nos recria. Morrer para o egoísmo, João Paulo II, em uma de suas homilias disse: a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas escolher o bem, mesmo quando exige sacrifício. E aqui está a chave. Morrer significa abrir mão de nós mesmos, da ditadura do eu quero, para que floresça em nós o seja feita a tua vontade. Essa morte diária não é apenas renúncia, é libertação. Libertar-se do orgulho que nos impede de amar. Libertar-se da vaidade que busca aplausos. Libertar-se da inveja que corrói por dentro. Libertar-se da escravidão do pecado que promete prazer, mas entrega vazio. O exemplo de Cristo, próprio Jesus, viveu essa realidade. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma humana, como escreve São Paulo em Filipenses 2. Na cruz, Jesus viveu a morte mais radical, não apenas física, mas a entrega total, sem reservas, sem condições. Quando olhamos para Cristo crucificado, vemos o maior ato de amor e a maior lição de como se morre para viver. Morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, morrer para os falsos deuses deste mundo. Mas, em contrapartida, viver para o Pai, viver no Espírito, viver para os irmãos. A coragem de não ter medo, João Paulo II, logo no início do seu pontificado em 1978, proclamou diante do mundo: não tenham medo, abram antes, escancarem as portas a Cristo. Essa frase tornou-se um grito profético para o nosso tempo. Mas pense, por que o Papa insistia tanto em não ter medo? Porque entregar-se a Cristo exige coragem? Porque morrer para si mesmo dói. O ego resiste, as paixões clamam, o mundo zomba. No entanto, é só quando abrimos mão de segurar nossa vida com as próprias mãos que descobrimos que ela não nos pertence. É dom. E como dom, só tem sentido quando é oferecida. Morte que gera vida, imagine uma semente. Pequena, quase insignificante. Quando lançada na terra, ela precisa apodrecer, desaparecer. Aos olhos humanos, parece perda, mas dentro dela existe uma vida oculta que só se revela quando a casca se rompe. Assim, somos nós diante de Deus. Precisamos permitir que a nossa casca, o orgulho, o medo, as máscaras, seja quebrada, para que a vida verdadeira floresça. Jesus disse em João 12:24, se o grão de trigo, caindo na terra, não morre, fica
só, mas se morre, produz muito fruto. Essa é a lei espiritual. Morrer é condição para frutificar. O testemunho de João Paulo II a poucos viveram isso tão intensamente quanto João Paulo II. Ele perdeu a mãe ainda criança, depois o pai e o irmão. Viveu a juventude sob o terror nazista, clandestinamente estudando para ser padre. Mais tarde, enfrentou o comunismo, o atentado em 1981, as doenças que o consumiam. Humanamente, parecia uma vida marcada por perdas, mas, espiritualmente, foi uma vida marcada por um sim incondicional. Ele morreu para si mesmo inúmeras vezes, e por isso pôde viver para milhões. Em sua própria carne, ele mostrou que a dor não é o fim, mas um caminho de ressurreição. Ele mesmo dizia: o sofrimento humano alcança o seu sentido no mistério da cruz. Aplicação prática. Como morrer hoje? Mas talvez você esteja se perguntando: o que isso significa para mim, no meu cotidiano? Significa que, ao acordar, você pode escolher não viver para si, mas para Deus. Quando perdoa, você morre para o rancor. Quando doa tempo a quem precisa, você morre para o egoísmo. Quando se afasta de uma tentação, você morre para o pecado. Quando coloca Deus em primeiro lugar, você morre para os ídolos modernos: dinheiro, status, prazer imediato. E aqui está a boa notícia: essa morte nunca é estéril. Cada vez que morremos um pouco para o mundo, renascemos mais fortes em Cristo. Convite à reflexão. Feche os olhos por um instante. Imagine como seria sua vida se todos os dias você repetisse com São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como seria sua família, seu trabalho, suas decisões, se Cristo fosse realmente o centro? Pense nisso. A morte mais difícil não é a do corpo, é a morte do orgulho, da autossuficiência, do medo de se entregar. Mas é justamente aí que começa a vida verdadeira. Poucos temas dentro da vida espiritual despertam tanta curiosidade e, às vezes, tanta confusão quanto o dom de línguas. Para alguns, é uma experiência poderosa do Espírito Santo. Para outros, é motivo de desconfiança ou até de escândalo. Mas, afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre esse dom? O Pentecostes, a origem, a primeira referência clara ao dom de línguas, está em Atos 2. É Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém. Línguas de fogo pousam sobre eles e, de repente, começam a falar em outras línguas. Mas repare bem, não era um som confuso, nem uma exibição. Era comunicação real. Pessoas de várias nações, partos, medos, elamitas, romanos, ouviam os discípulos anunciar as maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua. O primeiro dom de línguas foi missionário. Serviu para evangelizar, para unir, para mostrar que o evangelho é para todos os povos. Aqui já aprendemos algo essencial. O Espírito Santo não cria confusão, cria unidade. João Paulo II dizia: a missão da igreja é falar todas as línguas da humanidade, porque o evangelho é para todos. A experiência de Corinto, discernimento necessário. Mas há outra passagem que gera debates. 1 Coríntios 12-14. Na comunidade de Corinto, o dom de línguas se manifestava de maneira intensa. As pessoas oravam em línguas, mas muitas vezes sem ordem, sem interpretação, sem edificação para os demais. São Paulo, então, coloca limites claros. O dom de línguas é real, mas precisa ser discernido. Se alguém fala em línguas numa assembleia, deve haver quem interprete, para que a comunidade seja edificada. Mais importante que falar em línguas é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, nada serei. 1 Cor 13:1. Ou seja, o dom existe, mas não é o centro. O centro é o amor. O Espírito dá dons diferentes a cada um: sabedoria, profecia, cura, serviço, e todos são igualmente valiosos. João Paulo II e os dons do Espírito. João Paulo II, em suas catequeses sobre o Espírito Santo, recordava: os dons são para o bem comum, não para a glória pessoal. O Espírito Santo não divide, ele constrói a comunhão. O Papa reconhecia a ação do Espírito também em movimentos carismáticos, mas sempre sublinhava a necessidade de discernimento e de unidade com a Igreja. Para ele, o Espírito é livre, mas nunca contradiz o Evangelho nem a ordem da comunidade cristã. O risco do espetáculo. Muitas vezes, porém, o dom de línguas foi mal interpretado. Em alguns contextos, ele se tornou quase um teste de espiritualidade. Quem fala em línguas seria mais cheio do Espírito do que quem não fala. Mas isso não é bíblico. São Paulo insiste: todos falam em línguas? Todos profetizam? Não. 1 Cor 12, 29 e 30. Nem todos recebem o mesmo dom, e isso é bom. O corpo tem
muitos membros, e cada um cumpre sua função. Transformar o dom em espetáculo é trair a sua essência. Ele não foi dado para exibir espiritualidade, mas para aproximar o coração de Deus. O dom de oração profunda. Existe também o que os santos chamam de dom de línguas orantes, uma forma de oração onde palavras humanas não são suficientes, e o Espírito intercede em nós com gemidos inefáveis. Como escreve São Paulo em Romanos 8:26. Esse tipo de oração não é racional, mas afetiva, espiritual, íntima. É como um balbucio de uma criança diante do Pai. João Paulo II dizia: a oração é o lugar onde o Espírito nos transforma. Não é tanto o que dizemos, mas o que deixamos Deus realizar em nós. Discernir e acolher. Portanto, a Bíblia e a Igreja nos convidam a duas atitudes diante do dom de línguas. Discernir. Perguntar: isso edifica? Isso constrói comunhão? Isso leva à caridade? Acolher. Não rejeitar de antemão o que o Espírito pode fazer, mas também não idolatrar uma manifestação particular. O Espírito é livre. Ele pode agir com palavras, com silêncio, com dons extraordinários ou na simplicidade do serviço. O importante não é o como, mas o para quê. Sempre para a glória de Deus e a edificação da Igreja. Aplicação prática. Aqui voltamos à nossa vida. Talvez você nunca tenha falado em línguas. Talvez até desconfie desse dom. Ou, pelo contrário, talvez já tenha experimentado essa forma de oração. O essencial não se trata de ter esse dom ou aquele, mas de deixar-se conduzir pelo Espírito. Se você serve em silêncio, o Espírito age. Se você consola alguém que sofre, o Espírito fala por você. Se você ora no seu quarto, de joelhos, sem palavras, o Espírito intercede com gemidos profundos. João Paulo II repetia: não tenham medo de abrir-se ao Espírito Santo. Ele sabe o que vocês precisam. Convite à reflexão, pense nisso. Qual é o dom que o Espírito quer despertar em você? Talvez não seja o dom de línguas. Talvez seja o dom de escutar. O dom de servir. O dom de amar sem esperar nada em troca. Todos são dons preciosos. A pergunta não é: qual dom eu gostaria de ter? A pergunta é: Senhor, como queres que eu te sirva com os dons que já me deste? Às vezes, o que mais nos assusta não é o desconhecido, mas o mal entendido. O dom de línguas é um desses mistérios. Para alguns, ele parece uma exibição, uma espécie de show espiritual. Para outros, é sinal de loucura ou fanatismo. Mas a revelação do Evangelho e da Igreja é clara. O dom de línguas é, antes de tudo, oração profunda, íntima, escondida no coração de Deus. O perigo da superficialidade, São Paulo já alertava em 1 Coríntios 14. Se eu orar em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica sem fruto. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. O que Paulo nos mostra aqui é que a oração em línguas não pode ser isolada da caridade, da inteligência e da comunhão. Quando se torna apenas ruído, sem sentido, sem amor, perde o seu valor. E aqui está o choque. O dom de línguas não foi dado para impressionar ninguém. Ele não é um palco, não é uma performance. Ele é, na verdade, um mergulho da alma em Deus. João Paulo II. A oração como centro da vida, João Paulo II dizia: a oração é o centro da vida cristã. Não é uma obrigação, mas uma necessidade da alma. Assim como o respirar é necessidade do corpo. Para ele, todo dom espiritual tinha que conduzir a esse centro, o encontro pessoal com Deus. Não importava se alguém rezava em línguas, em silêncio, com palavras simples ou com liturgias solenes. O que importava era a autenticidade da entrega, a humildade do coração que se abre ao Espírito Santo. O escândalo de um dom mal interpretado. Imagine estar em uma assembleia cristã e ver pessoas falando em línguas de maneira desordenada, sem interpretação, sem explicação. Foi exatamente isso que aconteceu em Corinto. Alguns que visitavam a comunidade ficavam escandalizados, pensavam: eles estão fora de si. 1 Cor 14:23. São Paulo então corrigiu com firmeza: prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 em línguas. 1 Cor 14:19. O choque aqui é duplo. Para quem espera espetáculo, o dom se mostra como simplicidade. Para quem rejeita de imediato, o dom se revela como profundidade. Em ambos os casos, o Espírito pede discernimento, a verdadeira essência, oração do coração. Catecismo da Igreja Católica lembra que a oração é sempre obra do Espírito Santo em nós. Mesmo quando não encontramos palavras, o Espírito reza dentro de nós. É por isso que São Paulo escreveu em Romanos 8:26. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós
línguas com gemidos inefáveis. Aqui temos a chave para entender o dom de línguas como oração profunda. Não se trata de algo produzido por esforço humano, mas de uma entrega, uma docilidade. É o Espírito que ora, não nós. João Paulo II, em suas catequeses, insistia: o Espírito Santo nos ensina a rezar. Ele coloca em nossos lábios a palavra Abá, Pai. Ele transforma nosso coração, tornando-o semelhante ao coração de Cristo. Portanto, o dom de línguas é antes um gemido, um clamor, um respirar do Espírito dentro de nós, a experiência do silêncio e da intimidade. Aqui vem outra revelação que pode chocar. O dom de línguas é tão profundo que pode se manifestar também no silêncio. Sim, silêncio. O Espírito não está preso a sons. O Espírito age quando uma mãe reza com lágrimas pelo filho, quando um jovem fecha os olhos e deixa o coração falar o que as palavras não conseguem, quando um idoso se cala diante do sacrário e entrega a vida inteira em um olhar. Esses também são gemidos do Espírito, também são línguas do coração, porque são inefáveis, vão além das palavras humanas. O risco da vaidade espiritual. Aqui precisamos de muita sinceridade. Muitas vezes, o ser humano tenta transformar o que é dom em instrumento de vaidade. Eu rezo mais que os outros, eu tenho mais dons, eu sou mais espiritual. Mas isso é exatamente o contrário do que o Espírito quer. João Paulo II alertava: não existe santidade sem humildade. O Espírito Santo sopra onde quer, mas sopra sobre os corações pequenos, não sobre os orgulhosos. O choque é esse. O verdadeiro dom de línguas não eleva a pessoa sobre os outros. Ele a rebaixa em humildade diante de Deus. Aplicação prática. Como viver esse dom hoje? Talvez você já tenha participado de uma oração em línguas. Talvez tenha sentido algo diferente. Talvez nunca tenha vivido essa experiência. O importante não é se você fala ou não fala em línguas. O importante é: você deixa o Espírito rezar em você? Quando você não encontra palavras e apenas suspira diante de Deus, isso é oração profunda. Quando você entrega sua dor em lágrimas silenciosas, isso é oração profunda. Quando você canta, quando você se cala, quando você simplesmente se coloca diante de Deus com um coração aberto, o Espírito ora em você. Convite à reflexão, pense nisso. E se o verdadeiro dom de línguas não estivesse no que se ouve, mas no que se vive? E se a oração mais poderosa não fosse a mais barulhenta, mas a mais humilde? E se o Espírito Santo quisesse, mais do que te dar palavras misteriosas, ensinar-te a amar, a perdoar, a confiar? Feche os olhos agora. Imagine-se diante de Deus sem palavras, apenas com o coração aberto. Esse silêncio, esse gemido, esse desejo, é aí que o Espírito fala em você. Muitas vezes, quando pensamos no Espírito Santo, imaginamos fogo, vento, milagres, dons extraordinários. É verdade, ele se manifesta assim. No Pentecostes, foi barulho, línguas de fogo, transformação radical. Mas também é verdade que o Espírito Santo age de outro modo. No silêncio, na suavidade, na delicadeza de quem toca a alma sem que ninguém perceba. Elias e o sopro suave na Bíblia. O exemplo mais marcante está em 1 Reis 19. O profeta Elias, cansado, perseguido e deprimido, se refugia numa caverna. Ele espera encontrar Deus em um grande espetáculo. Surge um vento fortíssimo, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. E por fim, um sopro suave. E aí, Elias cobre o rosto com o manto, porque reconhece: Deus estava no silêncio. Esse episódio é como uma profecia para nós. O Espírito pode agir em manifestações visíveis e fortes, mas também, e muitas vezes, no silêncio do coração. João Paulo II e a escola do silêncio João Paulo II, que falava a multidões de milhões de pessoas, sabia também o valor do silêncio. Ele escrevia: a oração exige silêncio. É no silêncio que o Espírito Santo fala ao coração do homem. Quem viu o Papa rezar diante do Santíssimo Sacramento percebeu que suas palavras não eram tantas. Era mais contemplação, entrega, intimidade. Ele sabia que não se trata de dizer muito a Deus, mas de deixar Deus falar. O Espírito que consola sem palavras. Quantas vezes, em nossas vidas, não conseguimos explicar o que sentimos? Diante da morte de alguém amado, diante de uma injustiça, diante de uma dor profunda, as palavras parecem inúteis. Mas o Espírito Santo age justamente aí, onde as palavras não chegam. Ele é o Consolador. Ele traduz nossas lágrimas em oração. Ele nos envolve em paz, mesmo quando não entendemos nada. São Paulo dizia em Romanos 8:26: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Esses gemidos são silenciosos, são invisíveis, mas são mais fortes
que qualquer discurso. Nem todos recebem o mesmo dom. Aqui está outro ponto importante. Nem todos falarão em línguas, nem todos profetizarão, nem todos terão dons extraordinários, mas todos recebem o Espírito Santo no batismo e na crisma. E o Espírito age em todos, de maneiras diferentes. Talvez você nunca tenha experimentado falar em línguas. Isso não significa que o Espírito não esteja em você. Talvez ele se manifeste em sua paciência, em sua fidelidade, em sua capacidade de amar em silêncio. João Paulo II lembrava: cada cristão recebeu dons únicos. O Espírito Santo constrói a igreja com a diversidade, e cada dom é necessário. O silêncio que transforma o mundo moderno é barulhento. Vivemos cercados de vozes, notificações, pressa. O Espírito Santo, no entanto, costuma agir em outro ritmo. Ele fala no recolhimento, na palavra meditada em silêncio, na oração feita no coração. Não é raro que pessoas digam: não sinto nada na oração. Mas o Espírito não é sempre sentimento. Muitas vezes, ele age de forma oculta, sem sinais imediatos, como a semente que cresce em segredo debaixo da terra. A humildade do Espírito, o Espírito Santo é Deus, mas não procura holofotes. Ele não chama a atenção para si mesmo. Conduz sempre a Cristo. Ele não é vaidoso. Por isso, sua ação é frequentemente silenciosa, humilde, escondida. João Paulo II dizia: o Espírito Santo é o hóspede silencioso da alma. Hóspede, ele está presente, silencioso. Ele não invade, não grita, não obriga. Ele propõe, inspira, consola. Aplicação prática: como acolher o Espírito em silêncio? Talvez você se pergunte: como posso experimentar essa ação silenciosa do Espírito? Eis alguns caminhos concretos. Dedique alguns minutos do dia apenas ao silêncio diante de Deus, sem pedir nada, apenas oferecendo o coração. Leia a palavra de Deus e deixe que ela ressoe em seu interior, mesmo sem compreender tudo. Diante de uma dificuldade, invoque: vem, Espírito Santo, e depois confie, sem necessidade de sinais imediatos. Valorize os gestos simples, um sorriso, uma ajuda, uma escuta. Nesses pequenos atos, o Espírito age silenciosamente. O Espírito e a unidade da igreja, outro aspecto profundo. O Espírito não age para dividir, mas para unir. Por isso, os dons extraordinários sempre precisam ser discernidos em comunhão com a igreja. Mas os dons silenciosos, escondidos, muitas vezes sustentam mais a igreja do que imaginamos. Quantas vezes não são as orações silenciosas das mães, das avós, dos monges escondidos que sustentam a vida da igreja inteira? O Espírito Santo age ali, sem aplausos, sem visibilidade, mas com eficácia eterna. Convite à reflexão, feche os olhos. Imagine-se numa igreja vazia, diante do sacrário. Nenhuma música, nenhuma palavra. Apenas silêncio. Você sente algo? Talvez sim, talvez não. Mas saiba, nesse silêncio, o Espírito está presente, agindo, consolando, inspirando. Pense: e se o maior dom que você pudesse receber não fosse falar em línguas, mas viver no Espírito? E se o sinal mais profundo não fosse o som, mas a transformação do seu coração? O Espírito Santo é fogo, mas também é brisa suave. Ele é força, mas também é ternura. Ele é vento impetuoso, mas também é silêncio fecundo. Chegamos ao fim desta reflexão, mas, na verdade, é apenas o começo de um caminho. Falamos sobre morrer para viver em Cristo, sobre o que a Bíblia ensina a respeito do dom de línguas, sobre o choque de descobrir que ele não é espetáculo, mas oração profunda. Vimos também que o Espírito age no silêncio, na simplicidade, no escondimento, e agora, diante de tudo isso, fica um convite muito claro: abrir-se ao Espírito Santo sem medo. João Paulo II repetia quase como um refrão: não tenham medo, abram as portas a Cristo. O Papa sabia que o maior obstáculo à ação de Deus em nossa vida não é o pecado, não é a fraqueza, não é a falta de dons, é o medo de se entregar totalmente. Pense por um instante: quantas vezes você não rezou porque achou que não sabia rezar? Quantas vezes desconfiou do dom do outro, ou até rejeitou a possibilidade de que o Espírito agisse em você? Quantas vezes deixou de viver a santidade por medo do que perderia? Mas a verdade é que quando você se entrega, não perde, ganha. Quando você morre para si mesmo, nasce para Deus. Quando você deixa o Espírito agir, descobre que a vida é maior, mais bela, mais cheia de sentido. O dom de línguas pode ser um sinal, mas o maior dom é a vida nova no Espírito. E isso está disponível para todos. Basta pedir, basta confiar. Um apelo devocional: quero te convidar agora a uma pequena oração. Feche os olhos por alguns segundos e repita em silêncio, com todo o coração: vem, Espírito Santo,
Enche o meu coração com o teu amor. Tira de mim o medo, a vaidade, o orgulho. Dá-me os dons que tu quiseres e ensina-me a viver para Cristo. Mesmo que eu não fale em línguas, faz da minha vida uma canção de amor. Transforma meu silêncio em oração, minha dor em oferta, minha vida em dom. Vem, Espírito Santo, e renova a face da minha alma. Amém. Aplicação prática e, para não ficar apenas em palavras, proponha um exercício simples. Durante esta semana, reserve 5 minutos por dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir, sem planejar, sem buscar sinais. Apenas silêncio e entrega. Você vai perceber que, mesmo sem palavras, o Espírito fala. Lembre-se, o maior milagre não está no espetáculo, mas na transformação do coração. O maior dom não está no som, mas no amor. O maior sinal do Espírito não é falar, mas viver em Cristo.